Poucos minutos antes da cerimônia começar, Camila Azevedo sentiu as pernas tremerem enquanto ajeitava o véu sob a pérgola de flores brancas no jardim da mansão da família, em Alphaville, São Paulo. Em instantes, ela caminharia até o altar ao ar livre para se casar com Rafael Brandão, o homem que acreditava amar havia 3 anos. Mas o destino decidiu agir antes. Atrás das palmeiras iluminadas por luzes douradas, Camila ouviu risadas masculinas. Reconheceu imediatamente a voz de Rafael. Curiosa, aproximou-se em silêncio. Então, o mundo desabou. Rafael confessava, sem remorso, que o casamento era apenas um passo estratégico para controlar os negócios milionários do pai dela. Cada palavra soava fria, calculada, cruel. Camila sentiu o coração acelerar, a respiração falhar. O vestido de noiva já não simbolizava amor, mas o início de uma traição que ninguém imaginava. Camila Azevedo permaneceu imóvel por alguns segundos, escondida entre as árvores ornamentais do jardim. O perfume das flores, escolhido com tanto cuidado para aquele dia, misturava-se agora a um gosto amargo de traição. O homem que ela acreditava conhecer havia 3 anos revelara, em poucos minutos, um rosto que jamais imaginara existir. Rafael Brandão não falava como um noivo nervoso. Falava como alguém que analisava um investimento. Cada frase era precisa, fria, sem qualquer traço de afeto. Ele comentava sobre contratos, poderes de assinatura, participação em decisões estratégicas, como se Camila fosse apenas uma ponte, nunca parceira. Enquanto as risadas dos amigos ecoavam ao longe, Camila tentou organizar os pensamentos. Aos poucos, memórias aparentemente inocentes começaram a ganhar outro significado. O interesse excessivo de Rafael pelos negócios do sogro. As perguntas detalhadas sobre faturamento, fornecedores, expansão logística. O entusiasmo exagerado sempre que o nome da empresa Azevedo era mencionado. Nada havia sido espontâneo. Durante 2 anos, Rafael se moldara ao ambiente perfeito. Educado com os pais de Camila, prestativo com os funcionários da casa, sempre disponível nos eventos sociais da elite paulistana. Para todos, ele era o genro ideal. Para Camila, até aquele momento, o homem com quem planejava construir uma família. Mas havia fissuras que ela ignorara. As constantes desculpas sobre reuniões até tarde. As ligações misteriosas interrompidas abruptamente. O nervosismo quando o assunto dinheiro surgia. Agora, tudo fazia sentido. Rafael não trabalhava até tarde. Ele corria contra o tempo, pressionado por dívidas que ultrapassavam qualquer limite razoável. Camila sentiu um aperto no peito ao perceber que o casamento não fora um impulso romântico, mas o capítulo final de um plano iniciado no dia em que Rafael descobrira o verdadeiro valor do patrimônio da família Azevedo. Não se tratava apenas de status. Tratava-se de sobrevivência financeira para ele. Enquanto a música suave da cerimônia começava a tocar ao longe, Camila apoiou a mão no tronco de uma palmeira, tentando manter o equilíbrio. Ela não chorou. Não gritou. O choque foi tão profundo que a reação veio em forma de silêncio. Um silêncio pesado, cheio de decisões não ditas. Ela poderia cancelar tudo. Bastava aparecer diante dos convidados e dizer a verdade. Mas algo dentro dela se recusava a oferecer a Rafael uma saída fácil. Cancelar o casamento significaria libertá-lo sem consequências. E Camila começava a entender que aquele homem não era apenas um erro pessoal, era um risco real para qualquer família que cruzasse seu caminho. Naquele instante, enquanto ajustava o véu e respirava fundo, uma nova Camila nascia. Menos ingênua. Mais atenta. Ela decidiu que, se Rafael acreditava estar no controle, permitiria que continuasse acreditando. Pelo menos por enquanto. O casamento aconteceria. Os sorrisos seriam mantidos. As aparências, preservadas. Mas,
Por trás da noiva Serena que caminharia até o altar, havia uma mulher que começava a enxergar o jogo com clareza, que, silenciosamente, preparava sua própria estratégia. Quando Camila Azevedo voltou a caminhar em direção ao altar montado no jardim, ninguém percebeu a transformação silenciosa que havia acontecido dentro dela. Para os convidados, ela continuava sendo a noiva elegante, serena, envolta em renda branca e luzes douradas. Por dentro, porém, Camila já não era a mesma mulher que minutos antes acreditava estar prestes a viver um conto de fadas. Ela decidiu seguir adiante com a cerimônia. Não por amor, mas por estratégia. Rafael Brandão a esperava com um sorriso confiante, daqueles que sempre funcionaram com ela. Um sorriso treinado. Calculado. Camila sustentou o olhar dele por alguns segundos a mais do que o habitual. Pela primeira vez, enxergou não um futuro marido, mas um homem ansioso para concluir um negócio. O pai de Camila, Eduardo Azevedo, aproximou-se para conduzi-la. Aos 58 anos, ele carregava no rosto o orgulho de quem construiu tudo com esforço, uma empresa de logística respeitada, contratos sólidos, reputação intacta. Ao segurar o braço da filha, murmurou com emoção que aquele era um dos dias mais felizes de sua vida. Camila respondeu com um sorriso contido. Não era o momento de destruir o coração do homem que mais a protegeu. Durante a cerimônia, cada palavra do celebrante soava irônica demais. Compromisso. Verdade. Respeito. Camila escutava tudo como quem observa uma peça teatral da plateia, já conhecendo o final. Rafael respondeu aos votos com firmeza e segurança, interpretando perfeitamente o papel de noivo apaixonado. Ele era bom nisso. Muito bom. Quando chegou a vez de Camila falar, houve um breve silêncio. Alguns convidados prenderam a respiração, emocionados. Ela falou de confiança, de entrega, de caminhar juntos apesar dos desafios. Nenhuma mentira explícita. Apenas frases cuidadosamente escolhidas, abertas o suficiente para significarem coisas diferentes no futuro. Ao trocar as alianças, Camila sentiu o peso simbólico do gesto. Não era uma promessa eterna. Era uma chave. E ela sabia exatamente quem a estava entregando. Após o beijo protocolar e os aplausos calorosos, o casal percorreu o corredor improvisado sob pétalas brancas e celulares erguidos. Fotos, abraços, elogios. Que casal lindo! Uma união perfeita. Camila agradecia a todos com educação, enquanto observava silenciosamente cada detalhe. Do lado da família dela, alegria genuína. Do lado de Rafael, expressões contidas, sorrisos tensos. Havia ali mais nervosismo do que celebração. Durante as fotos oficiais, Rafael se inclinou e sussurrou que tudo estava saindo melhor do que ele imaginara. Camila concordou. E, pela primeira vez desde que ouvirá a conversa no jardim, aquilo não foi uma mentira. Na recepção, montada sob uma enorme tenda transparente, Camila circulou entre os convidados com naturalidade. Cumprimentou tios, conversou com antigos amigos da família, respondeu perguntas sobre lua de mel e planos futuros. Enquanto isso, observava Rafael à distância. Ele se movimentava como alguém que já se sentia parte daquele universo, comentava sobre expansão de negócios, elogiava a organização da empresa Azevedo, fazia perguntas técnicas demais para um recém-casado. Camila percebeu algo importante naquela noite: Rafael não estava apenas apaixonado pelo dinheiro. Ele estava com pressa. Cada gesto denunciava urgência. Como se o tempo estivesse contra ele. Ao fim da noite, enquanto a música preenchia o jardim e os convidados dançavam despreocupados, Camila tomou sua decisão definitiva. Ela não iria confrontá-lo. Não ainda. Primeiro, entenderia tudo. Cada dívida. Cada mentira. Cada passo do plano dele. Se Rafael acreditava ter se casado com uma mulher ingênua, Camila permitiria que essa ilusão continuasse.
Porque, às vezes, o melhor momento para agir é quando o outro acredita que já venceu. Na manhã seguinte ao casamento, enquanto a mansão ainda dormia envolta em um silêncio artificial, Camila Azevedo acordou com a mente inquieta. O sorriso ensaiado da noite anterior ainda ecoava em seus pensamentos. Ela sabia que, a partir daquele momento, cada gesto precisava ser calculado. Rafael acreditava ter conquistado tudo. Era justamente isso que o tornava perigoso e vulnerável. Camila decidiu procurar a única pessoa em quem confiava plenamente, sua irmã mais nova, Marina Azevedo. Estudante de direito, Marina sempre teve um olhar atento para detalhes que os outros ignoravam. Ao encontrarem-se na cozinha, longe de ouvidos curiosos, Camila resumiu o essencial do que havia descoberto. Não entrou em pormenores emocionais. Limitou-se aos fatos. O interesse excessivo de Rafael pelo patrimônio da família. As conversas suspeitas. As incoerências. Marina não se mostrou surpresa. Pelo contrário. Disse que, desde antes do casamento, algo no comportamento de Rafael a incomodava. A forma como fazia perguntas específicas demais. A ansiedade disfarçada. O modo como evitava falar de seu próprio passado profissional. Aquela conversa confirmou uma suspeita antiga. Nas horas seguintes, Marina começou a pesquisar discretamente. Usou contatos da faculdade, colegas de estágio, bancos de dados públicos. O que encontrou foi mais grave do que Camila imaginava. Rafael Brandão não era apenas um homem endividado. Ele carregava um histórico problemático que havia deixado rastros em várias cidades do interior de São Paulo. Havia registros de protestos, ações de cobrança, contratos rompidos às pressas. Dívidas espalhadas entre cartões de crédito, empréstimos informais e apostas mal explicadas. O valor total ultrapassava 6 milhões de reais, uma quantia impossível de ser quitada sem uma fonte de dinheiro imediata. Mais alarmante ainda era o padrão. Rafael se aproximava de famílias com patrimônio sólido, construía confiança rapidamente e, quando surgiam questionamentos, desaparecia. Camila sentiu um frio percorrer a espinha ao ouvir um detalhe específico. No ano anterior, Rafael estivera noivo de uma jovem de Campinas. O casamento fora cancelado às vésperas, depois que o pai da moça descobrira irregularidades financeiras. Rafael saiu da cidade dias depois. Sem explicações. Sem despedidas. A confirmação foi devastadora, mas também esclarecedora. Camila não era uma exceção. Era a próxima tentativa. Enquanto isso, Rafael circulava pela casa com naturalidade, como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. Falava sobre projetos, elogiava a organização da empresa Azevedo, mencionava ideias de expansão. Para Camila, cada frase agora soava ensaiada. Cada interesse, calculado. Naquela noite, Camila percebeu algo ainda mais inquietante. Rafael estava nervoso. O celular vibrava com frequência. Ele se afastava para atender ligações, baixava o tom de voz, caminhava de um lado para o outro. Não era ansiedade de recém-casado. Era medo. Marina confirmou que Camila já suspeitava. Alguns credores de Rafael não eram bancos. Eram pessoas que não costumavam esperar, nem negociar com paciência. Diante disso, Camila entendeu que não lidava apenas com uma traição emocional ou financeira. Havia risco real. Para ela. Para a sua família. Para o legado construído por seu pai ao longo de décadas. Ao se deitar naquela noite, Camila não sentiu tristeza. Sentiu clareza. Rafael não havia se casado por amor. Casara por desespero. E homens desesperados cometem erros. Ela ainda não sabia exatamente como iria agir. Mas uma coisa estava clara, e se Rafael acreditava que ela era apenas uma esposa ingênua, ele estava prestes a descobrir o custo de subestimar a mulher errada.
Nos dias que se seguiram, Camila Azevedo passou a desempenhar um papel com precisão quase cirúrgica. Para Rafael, ela era esposa compreensiva, atenciosa, disposta a apoiar os novos planos do marido. Para si mesma, cada gesto tinha um propósito. Ela sabia que a melhor maneira de expor alguém como Rafael não era o confronto direto, mas permitir que ele revelasse a própria ganância. Camila começou com pequenos sinais de confiança. Comentários aparentemente inocentes sobre finanças domésticas, perguntas sobre como ele se sentia agora que fazia parte da família, elogios à visão empreendedora o que ele tanto gostava de exibir. Rafael reagiu exatamente como ela esperava. Sentiu-se validado. Importante. No controle. Pouco a pouco, ele passou a falar mais. Que as contas estavam apertadas. Que havia compromissos antigos que precisava resolver rapidamente. Que, com o casamento, finalmente teria condições de organizar tudo. Camila ouviu em silêncio, sem questionar. Em um desses momentos, ofereceu ajuda. Não como salvadora, mas como parceira. Alguns dias depois, ela transferiu R$ 250 mil para a conta dele, sob o pretexto de aliviar a pressão inicial e permitir que ele se concentrasse no trabalho com seu pai. Rafael quase não conseguiu disfarçar o alívio. A gratidão foi exagerada. O carinho, repentino. Para Camila, aquela reação confirmou algo essencial: ele estava acuado. E homens acuados costumam cometer imprudências. Paralelamente, Rafael intensificou seu interesse pelos negócios da família Azevedo. Passou a acompanhar Eduardo Azevedo em reuniões, fazer perguntas sobre contratos, fornecedores e margens de lucro. Demonstrava entusiasmo, mas havia pressa em seus olhos. Não queria aprender. Queria acesso. Camila percebeu isso quando ele sugeriu, pela primeira vez, algo mais delicado, a possibilidade de receber uma autorização para resolver pequenos assuntos burocráticos ou em nome da empresa. Segundo ele, seria apenas para agilizar processos quando Eduardo estivesse ocupado. O pedido veio acompanhado de um discurso bem ensaiado sobre eficiência e confiança mútua. Camila não respondeu de imediato. Fingiu ponderar. Disse que conversaria com o pai. Aquela hesitação calculada só aumentou a ansiedade de Rafael. Ele passou a mencionar o assunto com mais frequência, sempre usando palavras como a parceria, futuro e a nossa família. Nenhuma dessas expressões era espontânea. Todas tinham peso estratégico. Enquanto isso, Marina continuava reunindo informações. Descobriu que alguns credores de Rafael haviam intensificado as cobranças. Havia prazos. Ameaças veladas. Um relógio invisível correndo contra ele. Camila entendeu que o tempo era seu maior aliado. Certa noite, Rafael finalmente verbalizou o que antes apenas insinuava. Disse que precisava de mais dinheiro. Não uma quantia absurda, segundo ele. Algo em torno de R$ 100 mil para encerrar pendências e começar a vida nova sem fantasmas. Camila concordou sem hesitar. Disse que resolveria. Naquele instante, Rafael acreditou que havia vencido. Não percebeu que cada pedido, cada transferência, cada conversa estava sendo cuidadosamente documentada. Camila não o empurrava. Apenas abria o caminho. A escolha era dele. Ao se deitar naquela noite, Camila sentiu algo diferente do medo que a acompanhará nos dias anteriores. Sentiu o controle. A armadilha estava montada. Restava apenas esperar que Rafael, fiel à própria natureza, desse o próximo passo. E ele daria. Porque a ganância, quando alimentada, raramente sabe a hora de parar. A partir daquela semana, a mudança em Rafael Brandão tornou-se impossível de ignorar. O homem confiante que circulava pela casa com planos e promessas deu lugar a alguém inquieto, sempre atento ao celular, com o olhar cansado de quem dorme pouco e pensa demais.
Camila percebeu a tensão crescente nos gestos, na voz, até na forma como ele respirava. O tempo, finalmente, começava a cobrar o preço. Ela já sabia, por Marina, que os prazos haviam se encurtado. Não se tratava mais de cobranças educadas ou mensagens indiretas. Eram exigências claras. Datas. Consequências. Rafael sentiu o cerco se fechar, e isso o empurrava para decisões precipitadas. Numa noite silenciosa, enquanto Camila organizava documentos na sala, Rafael aproximou-se com uma expressão forçada de tranquilidade. Falou sobre oportunidades que não podiam esperar. Sobre como uma decisão rápida poderia garantir o futuro de ambos. Ele evitava detalhes, mas o pedido era evidente e precisava de acesso. Precisava agir sem intermediários. Camila ouviu com atenção, sem interromper. Disse que entendia a urgência, que confiava nele. Acrescentou, com naturalidade calculada, que seu pai havia mencionado a possibilidade de delegar certas operações financeiras, desde que tudo fosse feito de maneira transparente. A palavra delegar acendeu algo nos olhos de Rafael. Não era gratidão. Era alívio. No dia seguinte, ele saiu cedo, determinado. Camila acompanhou cada passo à distância, mantendo a rotina como se nada estivesse fora do lugar. No meio da tarde, o telefone tocou. Era Eduardo Azevedo. A voz dele soava diferente, firme, mais contida. Informou que havia ocorrido uma movimentação incomum na conta da empresa. Rafael havia feito uma transferência direta para sua conta pessoal. R$ 500 mil. Um valor alto demais para qualquer justificativa improvisada. A autorização existia, mas o uso extrapolava qualquer limite aceitável. Não era um erro administrativo. Era uma escolha. Camila sentiu um misto de confirmação e pesar. Aquele era o momento que ela previra, mas ainda assim doía perceber o quanto Rafael fora longe demais. Não havia mais dúvida. Ele não tropeçara. Ele avançara deliberadamente. Enquanto Eduardo acionava os procedimentos internos, Camila permaneceu em silêncio, observando o desenrolar inevitável. Rafael, informado minutos depois, tentou ligar. 1, 2, 3 vezes. Camila não atendeu. Pela primeira vez desde o casamento, decidiu não suavizar o impacto. Horas mais tarde, a notícia se espalhou pelos corredores da empresa. A polícia fora acionada. Rafael fora detido para prestar esclarecimentos. No início, negou qualquer irregularidade. Disse que tudo fora combinado, que Camila estava ciente. Mas documentos não se emocionam. Registros bancários não mentem. A narrativa dele começou a ruir. Camila soube da prisão por uma ligação curta de Marina. A voz da irmã trazia alívio, mas também preocupação. O plano funcionara. O risco, por enquanto, estava contido. Naquela noite, Camila caminhou pela casa em silêncio. Cada objeto parecia carregar uma memória recente demais. Ela não sentia euforia. Sentia encerramento. O erro de Rafael não fora um acidente. Fora consequência direta da ganância e do desespero. Ao olhar pela janela, Camila entendeu que aquela etapa havia terminado. A máscara caíra. O homem que se julgava no controle havia exposto a própria queda com as próprias mãos. E, a partir daquele instante, nada mais poderia salvá-lo das consequências que ele mesmo havia provocado. A notícia da detenção de Rafael Brandão espalhou-se rapidamente, primeiro pelos corredores da empresa Azevedo, depois entre familiares e, por fim, pelos círculos sociais que haviam celebrado o casamento poucos dias antes. O choque foi inevitável. Para muitos, era impossível conciliar a imagem do genro educado e ambicioso com a do homem agora investigado por fraude e uso indevido de autorização financeira. Camila Azevedo acompanhou tudo à distância.
Nos primeiros momentos, preferiu o silêncio. Sabia que, em situações assim, cada palavra poderia ser usada contra ela ou contra a família. Limitou-se a confirmar os fatos quando necessário, sempre com serenidade. A transferência irregular já estava documentada, e isso falava mais alto do que qualquer explicação emocional. Rafael, levado para prestar depoimento, tentou sustentar a versão de que tudo havia sido feito com consentimento. Alegou mal-entendidos, excesso de confiança, decisões tomadas sob pressão. Mas, à medida que os registros bancários eram analisados e as datas confrontadas, o discurso perdia consistência. Não havia autorização para o uso pessoal dos recursos. Não havia justificativa técnica. Apenas urgência e interesse próprio. Nos dias seguintes, novas vozes começaram a surgir. Dois antigos amigos de Rafael, pessoas que haviam participado de conversas anteriores sobre o planos de futuro ou decidiram colaborar. Não o fizeram por vingança, mas por consciência tardia. Relataram que Rafael comentava, sem pudor, sobre a necessidade de se casar com alguém ou bem posicionado. Falava em dívidas, prazos e oportunidades como se fossem peças de um mesmo tabuleiro. Esses depoimentos abriram espaço para algo maior. Investigações anteriores, arquivadas por falta de provas, foram reabertas. Outras famílias passaram a reconhecer padrões semelhantes. Relações interrompidas de forma abrupta. Promessas vagas. Pedidos insistentes por acesso financeiro. A história de Rafael começava a se revelar não como um erro isolado, mas como um método. Eduardo Azevedo, pai de Camila, acompanhou cada etapa com firmeza e dor contida. Para ele, não se tratava apenas de proteger a empresa construída ao longo de décadas, mas de preservar a dignidade da família. Em depoimento, falou pouco, mas foi preciso. Explicou os limites dados ao genro, as condições estabelecidas e a quebra clara de confiança. Camila foi ouvida em momento posterior. Relatou os fatos sem dramatização. Falou do que descobrira, do cuidado em documentar tudo e da decisão de permitir que Rafael se revelasse por conta própria. Não buscava aplausos. Buscava encerramento. Com o avanço do processo, a imagem de Rafael se deteriorou rapidamente. O homem que acreditava controlar tudo agora reagia aos acontecimentos, sempre um passo atrás. A pressão psicológica, antes usada por ele sobre os outros, tornava-se visível em seu próprio comportamento. Ao final daquela fase, quando as acusações formais foram apresentadas, Camila sentiu algo inesperado, alívio. Não alegria. Não triunfo. Apenas a certeza de que havia feito o necessário. Não por vingança, mas por proteção. Naquela noite, ao sentar-se sozinha na sala silenciosa da casa, Camila compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. A confiança cega dera lugar à lucidez. O amor idealizado, a responsabilidade consigo mesma. O jogo havia terminado. E, desta vez, a verdade não ficaria escondida atrás de sorrisos bem treinados. Depois de tudo o que viveu, Camila Azevedo finalmente conseguiu fechar um capítulo que jamais imaginou escrever. O casamento que deveria marcar o início de uma nova vida transformou-se em uma dura lição sobre confiança, aparências e caráter. Rafael Brandão pagou pelas próprias escolhas, não porque Camila buscasse vingança, mas porque a verdade, cedo ou tarde, sempre encontra um caminho para vir à tona. Meses após o processo, Camila voltou a usar seu sobrenome de solteira, reorganizou a casa, a rotina e, principalmente, a própria visão sobre o amor. Ela aprendeu que sentimentos não podem substituir a lucidez, e que respeito verdadeiro nunca exige pressa, sigilo ou medo. Seu pai fortaleceu os negócios com mais cautela, sua irmã seguiu a carreira jurídica inspirada por tudo o que viveram, e a família, apesar das cicatrizes, saiu mais unida. Com o tempo, Camila voltou a amar. Não alguém perfeito aos olhos do mundo, mas alguém honesto nos gestos simples do dia a dia. Sem promessas grandiosas.
Sem jogos escondidos. Apenas verdade. E isso, ela percebeu, valia muito mais do que qualquer luxo. A história de Camila nos lembra que amor sem caráter é apenas uma negociação disfarçada. Que pessoas desesperadas podem usar sorrisos como máscaras, e que ignorar sinais claros quase sempre cobra um preço alto. Mas também nos ensina algo poderoso: quando escolhemos agir com inteligência, coragem e dignidade, protegemos não só a nós mesmos, mas todos ao nosso redor. Faíscas. E agora eu quero saber de você. Dedo indicador apontando para a direita. Você teria cancelado o casamento imediatamente ou faria como Camila? Dedo indicador apontando para a direita. Já ignorou algum sinal por confiar demais em alguém? Balão de fala. Deixe sua opinião nos comentários. Coração vermelho. Se essa história tocou você, curta o vídeo. Sino e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias reais, emocionantes e cheias de lições de vida. Aqui, cada história é um alerta e uma inspiração.